Valeu, gurizada. Obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Gente, vamos falar sobre a entrevista do Renato ontem à noite, porque depois da partida o Renato foi para sua tradicional coletiva e ele entregou muitos detalhes, muitas informações importantes sobre o jogo de ontem, mas como vai ser o planejamento para esse mês de maio. E nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, então já vai te inscrevendo, deixando teu like, ativando o sininho de notificações para tu não perder nada sobre o tricolor. Bom, ainda sobre o jogo de ontem, o Renato ele revelou que existem muitos jogadores com forte desgaste. Esses jogadores ele pontua no caso o Fábio, o Kahneman, o Cristaldo, o Vidia Sante e o João Pedro são os jogadores mais desgastados. No caso do Fábio, ainda tem a questão do Fábio teve febre. Ele teve imunidade, tá com a imunidade muito baixa, questão de troca de temperatura. Na Argentina estava frio, foi para a Bahia muito calor, voltou para aqui para o sul, no caso, estava mais frio, então ele acabou sentindo essa troca de temperatura, teve febre e tudo mais, além do desgaste. E por isso ele acabou sendo poupado. O Renato, ele acaba falando uma situação que a torcida já vem debatendo e batendo nisso aí lá desde o início da temporada. O Grêmio não tem grupo suficiente. E o Renato coloca isso na entrevista. O Grêmio não tem grupo para disputar 3 competições. Só que, meu amigo, hoje é 1º de maio. Aliás, um feliz dia do trabalhador para ti, que move este país. Mas agora que o Grêmio foi perceber que não tem grupo suficiente, a gente já vem debatendo e batendo nessa tecla desde o início de março, pelo menos eu me lembro das nossas lives, e nós colocando os meses com o início do Campeonato Brasileiro, as datas e tudo mais, e nós já vimos que a situação seria difícil. Então, desde o início de maio, a gente já sabia que seria difícil essa situação com 3 competições. Mas agora o Grêmio viu que o grupo é curto. O Renato coloca, o grupo é bom, só que é curto. Não tem como tu jogar 3 competições. O grupo está bem fisicamente, segundo o Renato. A questão física dos jogadores está em dia, só que é muito desgaste. É muito desgaste. Eles não aguentam, não tem como fazer. Muita viagem, fora de casa, preocupação com família, muitas vezes também. Dormindo mal, dormindo dentro de avião. Eles tinham que sair vivos do jogo de ontem, segundo o Renato. E conseguiram. A direção, o presidente Alberto Guerra, quando chega lá em Ponta Grossa, fala em sair vivo. O Renato ontem fala também em sair vivo. Então, eles conseguiram um bom resultado pelo olhar do tricolor. O Bahia não jogou no meio de semana. O Operário também não jogou durante a semana. Então, o Renato também pontua que os adversários estão na rede. Foi uma questão que o próprio Renato colocou, foi uma frase que o próprio Renato disse. Os adversários estão na rede, estão mais descansados. Cristaldo irritado. O Cristaldo, quando ele é substituído, e vocês viram aqui que o Renato coloca o Cristaldo como um dos jogadores mais desgastados. O Cristaldo, quando ele é substituído, ele chuta uma garrafinha ali, uma garrafinha, um copo d'água, e claro que o Renato acabou sendo perguntado. O Cristaldo ele ficou irritado porque ele foi substituído. O Renato disse que não viu nada, disse que conversou com o Cristaldo, tudo bem, tudo legal. Só que depois, na hora de ir mais a fundo nessa história, ele acaba dando uma chapuletada no Natan Pescador, mesmo que indiretamente. Porque o Renato ele diz o seguinte, olha, o Grêmio precisa de um meia, e o Grêmio tem o Cristaldo, é ele, né? Por isso que é bom ter 2 jogadores para uma posição. Pô, mas peraí, o Grêmio tem o Natan Pescador e tem o Cristaldo. Só que aqui vocês já estão vendo que, pro Renato, o Natan Pescador já está fora dos planos. É nas entrelinhas que a gente vai pegando. E o Renato aqui ele deixa claro que o Natan Pescador não é nada para ser o substituto do Cristaldo. Ele não pode entrar nem durante uma partida mais. E eu não estou pedindo pro Natan entrar, pelo amor de Deus. Só que a gente vai fazendo algumas análises do que o próprio Renato fala. Se tem o Natan e tem o Cristaldo, quando ele diz que o Grêmio precisa de pelo menos 2 jogadores da mesma posição, significa que pro Renato o Natan não serve. Então a gente já tem que o Natan está fora dos planos do Renato. Disputa pelo gol, gente. O Rafael, ele disse que o Rafael ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro e por conta disso ele precisa jogar o Campeonato Brasileiro porque ele quer ter os 3 jogadores com ritmo. Ele disse que a disputa do gol está em aberto, não tem goleiro titular. Marquezinho, um grande goleiro, Kaique, grande goleiro, o Rafael, grande goleiro, e não tem um fixo para posição. Ao que tudo indica, Marquezinho vai para Libertadores, o Kaique na Copa do Brasil e o Rafael no Brasileirão. Claro que o Kaique vai acabar jogando o Brasileirão também, por conta dos jogos, o Marquezinho também. Agora a Libertadores para em maio, depois só volta em agosto. Então vai ter esse rodízio aí no Campeonato Brasileiro, ao que tudo indica. Mas é uma informação que o Renato traz. Não tem titular, né? Não tem titular.
O Gustavo Martins, ele disse que já tinha sentido um desconforto momentos antes da partida contra o Bahia. Ele passou por exames, inclusive ele tinha um desconforto na coxa direita, passou por exames, não teve nada detectado no exame, acabou sendo poupado contra o Bahia e no fim, no jogo de ontem, acabou sentindo um estiramento, segundo o próprio Renato, na coxa esquerda. Quer dizer, sentia a perna direita, fez exame e não deu nada, acabou sofrendo uma lesão na perna esquerda, segundo o próprio Renato. Aí, claro, ele termina falando do Jailson, né? Termina falando do Jailson. Só um detalhe aqui sobre os zagueiros, tá? O Gustavo, ele sentiu, ele vai passar por exames na reapresentação do Tricolor na próxima quinta-feira. E aí, claro, a gente vai ter uma noção do que aconteceu de verdade, tempo e tudo mais. Só que o Renato, ele já pediu para 2 jogadores da base subirem para poder jogar no profissional. Um deles é o Vieri, o outro jogador a gente ainda não descobriu, mas um deles é o Vieri. Eu já tinha trazido para vocês aqui, inclusive, que essa promoção aconteceria. Inclusive o Vieri está com olhares do futebol inglês, né? O Chelsea é um clube que está monitorando a situação do Vieri, o próprio Liverpool também é um clube que monitora a situação do Vieri e deve ganhar oportunidades aí. Agora nós ficamos então com o Rodrigo Eli, Kahneman, o garoto Natan, que foi muito bem, inclusive, na partida de ontem, gostei da partida do Natan, e agora Vieri e mais esse zagueiro que ainda não descobrimos quem é. Bom, seguindo então, o Jailson, claro que ele não poderia ficar de fora, né? O Jailson, no caso, o delegado ou não da partida contra o Bahia. O Renato, ele foi questionado sobre o Jailson, aquela história toda, e o Renato disse, tá, e aí, ele tava hoje aí ou não? Quer dizer que hoje que ele devia estar, ele não tava. E lá que ele não deveria estar, ele estava. Então, Renato, claro que aproveitou para dar essa daí e não retirou o que disse, né? O Renato parabenizou a arbitragem pelo jogo de ontem, disse que foi muito bem. A arbitragem do jogo do Bahia, ele disse que não foi uma arbitragem assim com grandes problemas, teve uma falta invertida aqui, outra ali, só que o que aconteceu ele não poderia deixar passar. São erros daqueles que acabam comprometendo a credibilidade da arbitragem no futebol brasileiro, e quando acontece na frente dele, é claro que ele não deixaria passar algo daquele tipo. Eles não querem, no caso, a questão de remarcar jogo, eles não querem que o jogo seja cancelado, nada do tipo. Não é essa a questão. A questão é que foi um erro muito grave, e claro que ele não poderia deixar passar. Comunicou, falou com o presidente, conversou com o presidente Alberto Guerra e disse que agora não é mais uma questão dele, agora é com o presidente que tem que cuidar dessa questão. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia eu trago aqui no canal. Aproveita o feriado, feliz dia. Grande abraço, até a próxima. Tchau.